Já que a alfabetização, nós precisamos começar pelo pilar fundamental, que é o pilar das habilidades auditivas, tem uma citação de Aristóteles que eu gosto muito, que é o seguinte: o ouvido do homem é o caminho para aprender. É o caminho para aprender. O que isso significa? E a Bíblia também fala que a fé vem pelo ouvir. Olha quanta coisa vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir. Quando você era criança, assim como eu, os nossos pais falavam assim: tá escutando? Tá escutando o que eu te falei? Ou seja, eles estão dizendo assim, ó, você tá entendendo? Você está entendendo? Tá? É isso. Não basta ouvir, tem que entender. Se você entende, se você é consciente disso, você está aprendendo. Então, mais uma vez, o caminho de tudo está no processamento fonológico. As habilidades auditivas, elas precisam ser estimuladas. Sabe por quê? Porque a audição, pessoal, é um dos sentidos mais importantes do ser humano, porque ela funciona sem parar. Sem parar. Ela tem uma função na comunicação e também no alerta. Quantas vezes, olha só que interessante, quantas vezes alguém fala alguma coisa com a gente, ou nós falamos alguma coisa com a pessoa, e você fala uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente. A audição tem uma função primordial na comunicação. Se você não ouve muito bem, se você não compreende muito bem, você põe a perder tudo que você recebeu de informação, porque você entendeu diferente, não é? Você fala A, a pessoa entende B, e vice-versa. A pessoa fala A, você entende B. Então, nós precisamos entender a função dessa audição. Outra coisa, a audição, ela capta todos os sons do mundo. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente é mãe, a gente não dorme 100%, né? Tudo bem que eu durmo muito, mas muito, né? Só fechar o olho aqui que daqui a pouco vão dormir. Mas quando os nossos filhos, por exemplo, estão com alguma febrinha, alguma coisa, né? Principalmente quando são bebezinhos, a gente já fica ligado o tempo inteiro. Por quê? Mas você está dormindo? Ah, nunca mais dormi. Não, você dorme. A questão é que os seus ouvidos, eles estão mais atentos. E anteriormente, nós usávamos a nossa audição como uma defesa também, tá? Então, se ouvia ameaças a quilômetros. Só que o que acontece? Será que a gente está ouvindo menos agora? Claro que não. A nossa audição deixou de ser treinada. Você já percebeu um mestre como é que fala o nome daquele que rege a orquestra? É o regente que fala? Maestro. Olha eu, regente. Maestro. Você já percebe que o que o maestro faz quando está diante de uma orquestra? Ele ouve o som individualmente de todos os instrumentos. Olha que coisa linda. Por que ele faz isso? Porque, primeiro, ele nasceu com uma habilidade auditiva e ele desenvolveu isso. Ele desenvolveu. O que eu estou falando é desenvolver uma habilidade que você já tem, que eu tenho, que as crianças já nascem com ela, que é de ouvir. Agora, há uma grande diferença no ouvir. Eu posso ouvir superficialmente ou ouvir na profundidade de modo consciente. Eu posso ter ouvido o mesmo barulho que você se a gente estivesse no mesmo ambiente. Só que para você, ele soou com uma interpretação diferente. Para mim, foi só um barulho. Você teve uma consciência que eu não tive. Quer ver uma coisa? O pessoal do Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas graças a Deus eu não sei diferenciar uma coisa da outra. Fogos de artifício e tiro. Eu não sou consciente para esse tipo de som. Aí falam assim, o som do tiro, ele é mais seco. E o som do fogo de artifício, ele ecoa.
Beleza, eu posso ouvir as duas coisas e para mim vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque eu não vivenciei, eu não percebi nos detalhes o que aquela pessoa me disse. Então, eu não sei diferenciar uma coisa da outra, porque eu não desenvolvi essa capacidade de percepção. Tá certo? Então, isso precisa ser treinado. Tem gente que tem uma visão completamente diferente. Por quê? Porque já treinou. E assim vai. A percepção auditiva, o teu cérebro ele vai captar tudo, só que uns sons ele vai compreender muito bem, outros ele não vai compreender. E nós precisamos desenvolver isso na prática. Dá uma olhadinha aí. Precisa desenvolver na prática. Precisa desenvolver na prática. E eu quero te mostrar aqui sobre as habilidades auditivas. Quais são essas habilidades auditivas? E alguma atividade que vai te fazer desenvolver melhor essas habilidades nas crianças, tá? Então, para nós treinarmos as habilidades auditivas, eu preciso te dizer uma coisa, que quanto mais treinamos essas habilidades, melhor preparamos a criança para qualquer aprendizagem. Deixa eu falar uma coisa aqui que aconteceu comigo quando eu dava aula para o segundo ano. Eu gosto de dar esse exemplo, porque foi muito marcante para mim por várias situações. Primeiro, porque eu percebi a necessidade dos meus alunos, que eles não me ouviam muito bem, eles não compreendiam muito bem as coisas por causa da bagunça, porque eles não estavam atentos e tudo mais. E eu propus um exercício onde eles teriam que analisar os sons de um fundo da natureza que eu coloquei. Gente, foi um fiasco. Por quê? Porque eles não conseguiam se concentrar, eles não estavam treinados para isso. E eu precisava treiná-los. Treinar no ouvir. Eles ouviam outras coisas, menos o que eu pedia. Eu falava, vocês estão ouvindo o quê? Ah, eu estou ouvindo o som da natureza. Mas o que tem nesse som da natureza? Gente, tinha água, pássaros, vento, tinha tanta coisa. Só que eles não estavam presentes para aquilo. E eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver, e era isso que estava fazendo com que alguns deles não estivessem avançando na aprendizagem na sala de aula. Porque eles não estavam atentos para ouvir. Eles não estavam atentos para ouvir. Enfim, depois desenrolou em outras etapas isso daí, mas eu precisei treiná-los. Então, olha lá, você precisa entender isso. As habilidades auditivas precisam ser treinadas para qualquer aprendizagem. Carla, não é só para alfabetização, não? Não. Não é só para alfabetização, é para a vida. É para a vida. Tá certo? E você também precisa ter a sua audição treinada. Eu também preciso ter a minha audição treinada, porque isso faz parte da nossa comunicação. Então, vamos lá. Desde muito cedo, eu estimulei, né, as minhas filhas também no desenvolvimento dessas habilidades. E a Estelinha, muito pequenininha, já com, né, aí nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, estava com 4 aninhos, eu ia completar 4 aninhos, e eu desenvolvi com ela, a gente estava sentado na rede, e eu comecei, assim, incidentalmente, estimular essas habilidades. Gente, é tão simples, que às vezes a gente pensa assim, nossa, é isso? Dá uma olhada. O que você está ouvindo? Eu tô ouvindo um cachorro latindo lá no fundo. Peraí. É verdade, tem um cachorro. Mas o que você tá ouvindo? Tô ouvindo um carro. Isso. Tô ouvindo passarinho. Eu ouvi o carro passar. Você quer um carro pesado ou um carro... Um caminhão. É um caminhão. Mãe, vamos parar de gravar. A gente já gravou muito. A cigarra parou de cantar. Sincerona. Eu acho que agora só o som do... Viram só? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse momento
esse momento que eu estava com a Estela ali e tantos outros, porque eu sempre estimulei isso, né, nos meus alunos, nas minhas filhas, e nós estávamos desenvolvendo algo que eu quero até abrir entre parênteses aqui, para você saber, se você não sabe, pesquisa. Quem já ouviu falar em Mindfulness? Mindfulness. Mindfulness é uma técnica de meditação que ele estimula a atenção plena em tudo que você faz. Não é aquela meditação que você precisa fechar os olhos e não é isso que é mindfulness. Mindfulness é você entender que em tudo que você faz, a tua prática de vida precisa ser uma prática atenta. E quando você desenvolve as habilidades auditivas, você desenvolve também a atenção plena. Pensa que ali naquele som da natureza tinham vários sons. Além do som da natureza, tinha os carros que estavam passando. E percebam que ela teve a habilidade, a capacidade de ouvir e falar assim, é um som de um caminhão. Não era qualquer som. E em meio àqueles sons tão mais nítidos, ela ouviu o som do cachorro lá no fundo. O que é isso, gente? Desenvolvimento de atenção. Sem atenção, a gente consegue ir muito longe? Claro que não. Hoje nós estamos aí na superficialidade o tempo todo. Vai pedir para a criança analisar um fonema dentro da palavra, se ela não tiver atenção, minha amiga, meu amigo, ela não vai ouvir nada. Tem 3 fonemas numa sílaba, ela ouve 2. Por que ela não ouviu os outros? Porque ela não está treinada para refinar isso. Até porque numa sílaba tem sons que são abertos, outros fechados, outros quase que imperceptíveis. Então, eu faço questão de mostrar para vocês isso aqui agora e o que isso traz, e como isso reflete lá na frente, quando a criança precisar ler e escrever.